Olá, caros internautas, estamos aqui para discutir mais algumas questões dentro dos moldes, dentro dos padrões, do Exame Nacional do Ensino Médio. E a nossa aula de hoje é sobre linguagens e códigos. E aí você pega o seu fascículo e começa a acompanhar com a gente. A gente começa com a questão de número 1, que tem dois textos magníficos aí. O texto 1 do Casimiro de Abreu e o texto 2 do Oswald de Andrade, grande representante do modernismo, e o Casimiro, no caso, grande representante da estética romântica. Eu já te dei praticamente uma dica da resposta que a gente espera. Mas vamos ver o que os textos dizem. Texto 1. Meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Um texto belíssimo que aborda um conceito de retorno ao passado, de saudade, de lembrança de um tempo que passou e que não retorna, como ele mesmo diz aí no final do texto. No texto 2 ele diz assim, o Oswald de Andrade, meus 8 anos. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância querida que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Ou seja, ele brinca com a forma, é traço típico do modernismo, ele brinca com a estética clássica, ele pega um texto do romantismo e parodia, fazendo as devidas alterações de modo a dar essa tônica mais livre, mais informal. E aí a questão nos pergunta apenas o seguinte, estabelecendo as relações entre o texto literário e o momento de sua produção, pode-se inferir que os textos 1 e 2 pertencem, respectivamente, às estéticas. 1. Item A, perdão. Romântica, pelo tom declamativo, e modernista, pela valorização métrica, totalmente falso. O modernismo ele repudiava essa noção de métrica, de formalismo poético. B. Barroca, pela presença de dualidade, parnasiana pelo rigor formal. Primeiro, que Casimiro de Abreu era romântico, não tem nada a ver com o barroco. Segundo, porque o segundo texto, o Oswald de Andrade, ele repudiava, acho que talvez de todas as escolas, a que ele mais repudiasse fosse o parnasianismo. E aí o item diz que ele era parnasiano. C. Romântica pelo sentimento exagerado e parnasiana pelo culto à forma. Mais uma vez, a ideia de associar o texto 2 à ideia do parnasianismo, da valorização da formalidade textual, o que é totalmente incorreto, assim como também fala de um sentimentalismo exagerado. Embora o texto 1 siga essa essência romântica, falar em sentimentalismo exagerado nesse poema em tese não é interessante. O item D diz assim, romântica pelo saudosismo, ok? O memorialismo presente no poema, e modernista pela liberdade formal, o que vale completamente marcar aí o item D como item correto, porque aborda exatamente as características dos respectivos textos inerentes à questão 1, ok? E agora, moçada, nós vamos nos dirigir à questão de número 4. Você vai me ajudar aí com o texto do Manuel Bandeira, que diz assim, olha aí. Evocação do Recife. Recife. Não a Veneza americana, não a Mauristede dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada, Recife da minha infância. A Rua da União onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua, os meninos gritavam, coelho sai, não sai. Ou seja, Manuel Bandeira aí faz um retorno ao Recife em que ele cresceu, ao Recife de sua infância, com todo o seu memorialismo também, que lembra essa ideia aí do Casimiro de Abreu, falando da sua infância, das suas saudades, dos tempos de infante. E aí ele pergunta, a lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do cotidiano. No poema Evocação do Recife, o lirismo do poeta revela. Quer saber o que o lirismo de Manuel Bandeira revela nesse poema? A partir do título, uma atitude reverencial a um espaço que só lhe traz infelicidades. Totalmente falso, é evocação do Recife. Ele exalta a ideia da sua terra, não é da sua cidade, como algo grandioso que lhe traz ótimas lembranças. B. Um olhar mitificador sobre lugares, objetos, paisagens e afetos experimentados pelo interlocutor do poeta. O interlocutor do poeta é você que lê.
Essa experiência é sua, leitor, ou é do próprio poeta? É do próprio poeta, no caso do emissor da mensagem, e não do receptor ou interlocutor. C. Um Recife distinto do factual, envolto numa ficção derivada do processo de reconstituição memorialística. Está aí a nossa resposta. Ou seja, por que distante do factual, Bruno? Porque ele não é essa descrição que ele faz aqui do Recife, não é uma descrição sem sentimentalismo, é uma descrição valorada por esses elementos da memória do próprio Manuel Bandeira, o que confere ao item C o seu grau de veracidade, ok? Então, vamos agora para a questão 5, também de literatura, abordando aí um texto do grandioso Gregório de Matos Guerra, conhecido pela literatura pela alcunha, não é? Nada carinhosa de Boca do Inferno. A nosso Senhor Jesus Cristo, com atos de arrependimento e suspiros de amor. Ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade, meu Deus, que hei delinquido, delinquido vos tenho e ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha vaidade, vaidade que todo me há vencido. Vencido quero ver-me arrependido, arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco, dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz. Luz que claro me mostra a salvação pretendo em tais abraços. Misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Aí você vai e me pergunta, Bruno, você acabou de falar que o apelido do Gregório de Matos era Boca do Inferno. Como é que um cara que tem esse apelido falou bem, né, da igreja, falou bem de Deus aí nesse poema? Porque, como eu já disse, o Gregório de Matos ele é um representante do homem barroco. Ele representava muito bem essa questão do conflito espiritual, essa relação do homem quanto à dúvida sobre o que existiria depois da morte, se viria o inferno ou o céu. Então, essa fase dele religiosa se apresenta exatamente no final da sua vida. A fase satírica, que é a primeira fase do Gregório de Matos, ela já é uma fase crítica, que foi exatamente nessa fase que ele falou mal da igreja e da administração colonial portuguesa aqui no Brasil. Aí ele diz assim, ó, na quinta questão. Os procedimentos da construção literária no período barroco configuram influências no contexto histórico conturbado do fim do século XVI e de quase todo o século XVII. No poema de Gregório de Matos percebe-se essas influências. Vamos lá. A. Na religiosidade reta demonstrada pelo poeta, livre de comportamentos que contrastem com sua fé e submissão a Deus, nesse poema não. Eu tenho exatamente essa relação de submissão à divindade. B. Na opção do poeta pelo soneto e por rimas interpoladas nos dois quartetos, ora, se você for prestar atenção, você tem aí, ó, vaidade, vencido, arrependido, enormidade. Só de olhar para esse quarteto aí, você já vê que essas rimas aí são interpoladas, é bem verdade. Aí você vai para o primeiro quarteto, verdade, delinquido, ofendido, maldade. Eu também tenho rimas interpoladas. Mas a questão é, o contexto literário é só por causa disso? Não, o contexto ele envolve uma temática muito mais ampla do que meramente a forma. C. Na sequenciação por retomada da palavra final de cada verso no início do seguinte. Mais uma vez, ele está abordando um aspecto formal, eu estou falando de temática que identifica, né, essa ideia do barroco de Gregório de Matos. O item D. Na oposição existente entre pecado e perdão, entre ofensa e submissão. Foi o que a gente acabou de discutir, moçada. O item D é a resposta da quinta questão, ok? Tranquilo? Vamos agora para a questão de número 8, ok? Que diz mais ou menos o seguinte. É um poema da poetisa portuguesa Florbela Espanca. Fanatismo. Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti vivo de rastros. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. A partir da leitura do poema anterior da poeta portuguesa Florbela Espanca, nota-se uma expansão do lirismo típico de seu estilo. Tamanho lirismo demonstra também o uso de figuras de linguagem como a hipérbole, que incide quando a demasia propositada, ou seja, exagero propositado, num conceito expressa de modo a definir de forma dramática aquilo que se ambiciona vocabular, transmitindo uma ideia aumentada do autêntico,
o que se pode notar nos versos. Moçada, aí tá fácil, questãozinha de figuras de linguagem. Ele fala em hipérbole, o exagero, aquela coisa dramática. Se você for prestar atenção, olha no item E. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Esse item representa exatamente a hipérbole, por quê? Porque ele mostra que ela deposita toda a sua vida naquele ser amado, né, no interlocutor da mensagem transmitida por ela. Então aí não há dúvida alguma com relação à hipérbole onde se encontra. Nos outros itens você vai ver muito mais a questão das metáforas sendo trabalhadas, mas a hipérbole realmente no item é de Eva, ok? Vamos para a questão de número 12, que diz o seguinte. Na questão de número 12 você tem aí a imagem de uma bula de um medicamento veterinário, né, que tem todos os traços da bula, né, as indicações, o modo de usar, precauções, a posologia que indica, né, em que circunstâncias também devem ser utilizados, utilizado o medicamento. Aí diz assim: bula é o nome que se dá ao conjunto de informações sobre um medicamento que, obrigatoriamente, os laboratórios farmacêuticos devem acrescentar à embalagem de seus produtos vendidos no varejo. As informações podem ser direcionadas aos usuários dos medicamentos, aos profissionais de saúde ou a ambos. Ao analisar os aspectos do gênero, nota-se que em sua parte conhecida como posologia há um predominante caráter, questãozinha fácil envolvendo gêneros e tipologias textuais. Na posologia, ele diz o seguinte: cães e gatos com até 10 kg, uma colher das de chá de suspensão diariamente durante 5 dias. Cães com mais de 10 kg, uma colher das de sobremesa, 5 ml da suspensão diariamente. Ou seja, ele está te orientando. Texto que conversa com o receptor, com o leitor. Questãozinha dessa aí, moçada, é um texto de orientação, é um texto de instrução, um texto instrucional. E esse texto é chamado de texto injuntivo, o que na questão 12 está marcado aí no item D de dado. Bruno, o que é esse texto missivo do item A? Missivo é a mesma coisa que carta. Argumentativo você já está acostumado a saber, né? O texto que defende uma tese através de argumentos, a narração, uma sequência de ações que se encaixam de forma coesa e coerente. E no item E tem essa ideia do coercitivo, é o texto que promove o convencimento através de uma intensidade mais... de uma força mais intensa na argumentação. Então, realmente, injunção é o texto que orienta o leitor, ele foca no receptor a mensagem, ok? E aí você me ajuda finalizando com a questão 15, falando sobre funções da linguagem, que diz aí, né, no texto, uma propaganda sobre emagrecer. Né? Você tem aí um texto sobre atitudes, 5 atitudes que ajudam a emagrecer, com dicas de uma nutricionista. E aí ele diz assim, seguindo a mesma lógica. Em um texto instrucional, onde há intenção predominante de orientar ou dar conselhos sobre como proceder em determinados contextos, vê-se a proeminência da função da linguagem. Vamos lá, moçada. Quais são as funções da linguagem? Eu tenho função subjetiva ou emotiva, que é aquela que foca no emissor, em quem manda a mensagem. Eu tenho a função conativa, também chamada de apelativa, que foca no receptor. Eu tenho a função referencial, que é aquela que foca no referente da mensagem, ou seja, no assunto. Eu tenho a função poética, que é aquela que foca na estrutura, na forma, na estética do texto. Eu tenho a função metalinguística, que é aquela que vai centrar a sua atenção no próprio código. Eu tenho a função fática, que é aquela que vai estabelecer a sua atenção na intenção de tentar testar o canal comunicativo. Ou seja, eu tenho 6 funções: emotiva, subjetiva, conativa ou apelativa, referencial, fática, poética e metalinguística. E ele quer saber exatamente qual é a função. É um texto de orientação. A gente falou disso agora há pouco na questão 12, você lembra? Texto de orientação foca a sua atenção no receptor. Se eu tenho uma função da linguagem que foca a atenção no receptor, eu só posso ter a função conativa apelativa. Quantos itens eu tenho aí que podem ser resposta? Eu tenho aí o item A, o C ou o item D. Vamos ver qual deles é o item adequado para a nossa questão. Item A. Conativa, com predomínio de formas nominais e frases exclamativas. Falso. O que torna um texto conativo, apelativo, é o uso do imperativo, dizendo o que você deve fazer. Tome isso, faça isso, beba dessa maneira, coma assim, ok? Ele te dá uma ordem, te faz um pedido. C.
Conativa, com presença de verbos no modo imperativo e frases diretas. Está aí a nossa resposta, fazendo jus à noção de função conativa apelativa, ok? Um abraço grande, moçada, e até a próxima.